Agora a gente vai falar sobre o polinômio de Taylor. Para fazer uma introdução à ideia da importância do polinômio de Taylor, pessoal, vamos lá voltar para uma variável. Tá? Para uma variável, a gente viu que o teorema do valor médio dizia o seguinte, que b menos a vezes f' de c, e existia um c onde b menos a vezes f' de c é igual a f de b menos f de a. Agora imagina o a fixo e eu faço b igual a x, uma variável. Tá? Então como vai ficar? No lugar do b eu vou colocar x. Então f de x menos f de a é igual a x menos a f' de c. Pega esse f de a e passa para o lado de cá. Então f de x vai ser f de a mais f' de c vezes x menos a. O que ele quer dizer? O que a gente quer dizer aqui quer dizer o seguinte, que o gráfico da minha função próximo do ponto x, né? Próximo do ponto A, na verdade, próximo do ponto A, a gente consegue escrever ele como se fosse uma reta, né? Porque é a primeira aproximação. Toda curva, toda função, todo gráfico de função, o mais simples aproximação seria a reta tangente, concorda? Se a gente quer, por exemplo, aproximar o gráfico de uma função para uma reta, qual seria a reta mais adequada? A reta tangente, correto? Muito bem. Para falar da reta tangente, a gente precisa das derivadas de primeira ordem, tá? Por exemplo, se eu quero aproximar agora a minha função de um polinômio de grau 2, né? Se eu quero aproximar, polinômio de grau 1 significa uma reta. Então a gente já viu que a melhor é a reta tangente, né? Pensamos agora. Agora, se eu quisesse aproximar minha função por uma parábola, né? Ou seja, por um polinômio de grau 2, né? Polinômio de grau 2, então ali eu teria uma parábola próxima ali do ponto, aí é só usar, como é polinômio de grau 2, a gente vai utilizar as derivadas de até segunda ordem, tá? E se eu quisesse aproximar de um polinômio de grau 3, eu usaria as derivadas até a ordem 3. Se eu quisesse aproximar por um polinômio de grau 4, usaria as derivadas até a ordem 4. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui a gente colocou C, né? Mas o C a gente não conhece quem é o C. Então, se eu troco aqui por A, o que vai acontecer? Não vai dar exatamente igual. Vai ter mais um erro, tá? Então, o polinômio de Taylor serve para a gente aproximar funções quaisquer que a gente tenha de polinômios, né? Então, o polinômio de Taylor é uma aproximação da minha função, tá? O que a gente vai ver aqui vai ser para funções de duas variáveis o polinômio de primeira e segunda ordem, tá? Mas a gente poderia pensar o polinômio de terceira ordem, de quarta ordem e assim por diante. Quanto maior a gente pega, né? A gente tem uma série, né? Quando a gente pega para todo mundo, a gente tem uma série, que é a chamada série de Taylor, tá? Ou, se for em torno do 00, a série de Maclaurin, tá bom? Então, pessoal, aqui é uma prévia, né? A gente vai fazer de uma maneira mais introdutória, né? Calculando o polinômio de Taylor de ordem 1 e de ordem 2. Mas eu poderia calcular de ordem 3, teria uma maior aproximação, de ordem 4, uma maior aproximação, tá? E aí, todos esses polinômios aproximam a função. E essa função, então, tem um erro ali nessa aproximação, né? Esse erro na aproximação, ele é medido pela série de Taylor, né? Pelo teorema de Taylor dentro da série de Taylor. Então, quem tiver curiosidade nessa parte, pode pesquisar nos livros de referência, né? Seja no Guidorizi, seja no Cálculo B, ou em qualquer outro livro de Cálculo 2, vocês podem procurar e lá vai estar falando sobre a série de Taylor, vai ter exatamente essa análise do erro, né? Quando eu aproximo por um polinômio de grau 1, ou seja, usando as primeiras derivadas, as derivadas de primeira ordem, eu tenho um erro maior do que se eu aproximasse por um polinômio de grau 2, usando as derivadas até a ordem 2, tá? E assim por diante, né? Então, quanto mais derivadas eu uso, mais a função vai estar próxima, tá? Quando que o polinômio de Taylor falha nessa aproximação? Existem raras funções, pequenas funções, que são chamadas de função flat, tá? Mas isso é só por curiosidade, tá? São chamadas de função flat. Nessas funções, a série de Taylor, ou seja, esses polinômios sucessivos aí de Taylor usando as derivadas, não vai ser uma aproximação.
Por quê? São funções que não são funções nulas, mas que têm todas as derivadas nulas naquele ponto, tá? Então, essas funções são funções flat, mas também traduzindo para o português são funções chatas, tá? E essas funções chatas têm exatamente essa propriedade de não coincidir com a sua série de Taylor. Mas são muito raras essas funções, tá? A maioria das funções que a gente tem é uma boa aproximação da série de Taylor. Isso vocês vão utilizar bastante, tá? Dado uma função, às vezes trabalhar com a função é complicado. Seria mais fácil se eu tivesse um polinômio para trabalhar. Então, em vez de trabalhar com uma função, eu trabalho com um polinômio e calculo o erro que eu estou cometendo ali, tá? Quanto maior a ordem do polinômio de Taylor que eu estou utilizando, menor é esse erro, tá bom? Então vamos ver, quem é o polinômio de Taylor agora para uma função de duas variáveis? Tá? Então vou considerar uma função definida num conjunto A aberto, tá? Essa simbologia aqui com AB aqui embaixo, significa que é um subconjunto aberto do R2. Tá? Chegando em R, uma função de classe C2. Lembrando que é uma função de classe C2, é uma função que tem todas as derivadas até a ordem 2 contínuas nesse conjunto. Tá? E eu vou pegar um ponto x0, y0, um ponto desse conjunto A. Tá? Então a gente define o polinômio de Taylor de primeira ordem, né, ou de ordem 1, da função f em torno do ponto x0, y0, como sendo exatamente este polinômio, P1. Então quem é P1 de xy? Ele vai ser o valor da função, mais, aí eu vou usar as derivadas de primeira ordem. Então aqui derivei em x, então vai ficar x menos x0, multiplicando. Tá? Sempre avaliando no ponto, então isso aqui vai ser sempre um número, x menos x0. Tá? E a derivada em y, em x menos x0, que vai ser um número, como eu derivei em y menos y0 multiplica. Então uma forma de guardar. É o valor da função primeiro, o P1 é o valor da função no ponto, mas agora eu preciso usar as derivadas parciais no ponto. Se eu usei a derivada em x, eu tenho que multiplicar por x menos x0. Se eu usei a derivada em y menos y0. Tá? Então esse aqui é o polinômio P1, é o polinômio de Taylor de ordem 1. Então a primeira aproximação é como se eu estivesse aproximando a minha função da sua reta tangente. Tá? Então se a função for uma função linear, ou seja, uma função de grau 1, tá? Quando eu olhar para o polinômio de Taylor vai ser exatamente a minha função. Tá? Muito bem, são exemplos, são coisas interessantes que a gente pode pensar. Se eu tiver uma função que é já um polinômio de grau 1 em xy, quando eu olho para o primeiro polinômio de Taylor em torno da origem, o que a gente obtém é exatamente o mesmo polinômio. Isso em torno da origem, tá? Se for em torno de outro ponto, aí difere, porque exatamente eu tenho esses escritos aqui, tá? X menos x0 e y menos y0. E o polinômio de Taylor de ordem 2, né? Então, o polinômio de Taylor de ordem 2, ou de segunda ordem, da função em torno do ponto x0, y0, ele vai ser exatamente o P1. Então o P2 vai ser o P1, ó, que é essa primeira linha. Então o P2 vai depender do P1, tá? Mas essa parcela aqui que vai depender exatamente das derivadas de segunda ordem, tá? Então é meio, aqui tem um meio multiplicando para consertar, tá? Derivada segunda da f com relação a x. Vou derivar duas vezes com relação a x e vou aplicar no ponto. Então, como eu derivei duas vezes em relação a x, eu tenho que multiplicar por duas cópias de x menos x0. Por isso que aparece o x menos x0 ao quadrado aqui. Tá? Então, eu estou falando dessa forma só para vocês memorizarem. Uma forma de memorizar como que é a fórmula, né, a fórmula de Taylor. Como que é a expressão do polinômio de ordem 2 de Taylor. Tá? Depois, aqui, pessoal, como é uma função de classe C2, então pelo teorema de Schwartz, as derivadas mistas vão coincidir. Então por isso aparece um 2 multiplicando aqui. Então ao invés de escrever duas cópias dela, eu escrevo duas vezes uma só. Né? Então a derivada segunda da f com relação a x, y, avaliada no ponto x0, y0. Como eu derivei em x uma vez e em y uma vez, tem que aparecer x menos x0 e aparecer y menos y0 multiplicando. Tá? E depois a derivada segunda da f com relação a y, avaliado no ponto x0, y0,
Como eu derivei duas vezes em y, tem que aparecer duas cópias de y menos y0 multiplicando, tá? Por isso que é y menos y0 ao quadrado, tá? E tem esse fator de correção aqui, esse meio, tá bom? Então esse aqui é o polinômio de Taylor de ordem 2. Eu poderia pensar agora estender o polinômio de Taylor de ordem 3. Quem seria? Seria exatamente esse polinômio aqui, mais termos em função das terceiras derivadas, né? As derivadas de terceira ordem, tá? E assim por diante, tá? E a série de Taylor é quando a gente pensa no somatório de várias ordens, até ordem n, e fazendo n subir indefinidamente, tá bom? Então essa aqui é a série de Taylor, né? O polinômio de Taylor de ordem 1, de ordem 2, e para que ele serve? Exatamente com essa ideia de aproximação.